Olá, sejam todas muito bem-vindas ao canal da Flor. Eu me chamo Cláudia Lima, eu sou terapeuta integrativa da mulher, nutricionista, consteladora familiar e terapeuta holística. E hoje eu vou falar sobre um assunto, dando continuidade no tema climatério e menopausa. Eu vou listar 10 sintomas que você pode estar entrando no climatério e menopausa. Não sabe a diferença? Volta lá no outro vídeo que eu gravei que eu tô explicando. E já que eu tô falando sobre isso, vamos aproveitar, se inscrevam no canal para fortalecer. Depois que você assistir esse vídeo, se você gostou, dá um like, toca no sininho para receber notificação dos próximos vídeos, que vai ser um por semana que eu vou estar soltando para vocês, tá bom? E se você perceber, depois de tudo que eu falei aqui, que tem uma amiga sua, a sua mãe, ou alguém que você conhece que tá passando por essa fase, compartilha esse vídeo. Combinado? Ah, e também para os homens que assistem, ou então passa para o seu marido, por que não? Eles precisam entender também o que acontece com a gente para que a gente possa ser acolhida. É importante. Então vamos lá. Primeiro sintoma. Toda mulher sabe. Ondas de calor. O famoso fogacho, misericórdia, é um calor, vem sem perguntar, ele vem em qualquer horário, às vezes você tá mal frio, você começa a suar, enfim, é terrível. Um dos primeiros sintomas que a mulher percebe que tá entrando no climatério e menopausa, às vezes já tá bem mais avançado, então ela só percebe quando chega nesse estágio. Tudo isso que eu vou falar para vocês agora, já falando das ondas de calor, devido à queda dos nossos hormônios femininos, progesterona e estradiol, que aí ele regula tudo no nosso corpo, tudo que você imaginar. Todos esses sintomas que eu vou começar a listar para você agora, ele tem muito a ver com a queda desses hormônios. Vamos se cuidar. Quanto antes você souber, melhor para sua saúde, certo? Segundo sintoma, alteração no seu fluxo menstrual. Pode ser que o seu fluxo diminua, ou então pode ser que o seu fluxo aumente de volume. Além disso também, pode ser que você comece a ficar mais dias menstruada ou menos dias menstruada. Terceiro sintoma, suores noturnos, como se não bastasse o calor que a gente sente em qualquer horário do dia. Sim, você pode ter a sensação que você tá ficando mais suado, que você se cobriu demais, então você não consegue mais colocar cobertor, no meio da noite você acorda toda úmida, molhada. Isso é um sintoma muito comum, mas que a gente é tão sutil que a gente não percebe. A gente fala, nossa, eu acho que eu me enrolei demais. E o quarto sintoma, falando em sono noturno, insônia. Hoje em dia é muito comum muitas pessoas terem problemas de insônia, mas isso tá muito relacionado com a parte do estresse, a correria do dia a dia. Mas pessoas que sempre dormiram bem, estamos falando especificamente das mulheres nessa fase, você começa a ter instabilidade, você começa a demorar para dormir, você tem uma noite toda quebrada, você acorda de manhã com o corpo muito cansado, diminuição da libido. Sim, algumas falam que não tem problema, mas muitas mulheres começam a já não fazer questão de ter relações, de ficar bem com seu próprio corpo no aspecto sexual. Fala que não faz mais questão às vezes, ou então não tem vontade, pode ser também por causa disso. E emendando uma coisa na outra, ressecamento vaginal. Porque existe um certo encurtamento da vagina e com isso a gente pode ficar um pouco mais ressecada, menos lubrificada, sem problema nenhum. Não é você que está com problemas de libido ou de ressecamento. Pode ser realmente devido a essas quedas de hormônio, tá bom? E falando do corpo, alteração da distribuição da gordura, pode acumular mais gordura na região abdominal. Ai, gente, pois é, a gente fica uma vida inteira, né, querendo, muitas mulheres correndo atrás do peso. Daí você já tira que, enfim, chega nessa fase, começa a se depositar mais aonde? Na região abdominal, para as mulheres que têm o quadril largo, nos quadris, nas pernas. Então começa a mudar um pouquinho a forma da mulher, né? E essa distribuição. Com isso também pode acontecer esse aumento do peso, que é essa distribuição má distribuída da gordura, e também pode ficar mais suscetível a ter problemas de doenças cardiovasculares. Olha só o balaio que é entrar nessa fase do climatério e menopausa. Por isso que eu falo, gente, vamos se cuidar.
por favor, quanto antes melhor. Aí não precisa ficar tomando remédio pro resto da vida. E aí eu vou falar de duas situações que tem muito a ver com a nossa parte cognitiva, que é o esquecimento e perdas de memória e depressão. A gente costuma ficar mais melancólica, parece que é uma TPM assim horrível, de tristeza, vontade de chorar, vontade de ficar deitada, vontade de fazer nada. Às vezes fala, ai meu Deus, será que eu tô com problema de esquecimento? Não, pode ser que seja devido a essa fase. Tudo isso pode estar acontecendo com você e às vezes a gente atribui esses sintomas ao estresse, à correria do dia a dia, à preocupação com o dinheiro, à preocupação com os pais, à preocupação com os filhos, a tudo, menos a queda de hormônio. E às vezes você vai deixando aquilo passar e você vai recebendo aquilo como se fosse normal no seu corpo. O nosso corpo ele é muito inteligente. Nada, nosso corpo não é para ficar reclamando. Então ele vai dar sinais. E por que eu listei esses 10 sintomas? Para que você possa se ligar disso. Fazer suplementação com ômega 3, sim. Fazer atividade física, sim. Se alimentar melhor, sim. Acolher essa fase sua. Porque assim, vou contar uma coisa. Eu não sei como que foi a primeira vez que vocês ficaram menstruada, mas quando eu menstruei eu não entendia nada do que acontecia com o meu corpo. Eu não sabia porque eu ficava de mau humor. Eu não sabia porque eu queria matar os meninos. Eu não sabia porque eu ficava com... Normalmente eram os meninos que sofriam na minha mão, tá, gente? Pois é, tem um monte de irmã, mas eram os meninos que eu ficava brava. É, fazer o quê, né? Enfim. E assim... É importante você olhar para esses sintomas que eu listei para vocês, começar a se observar, porque quando eu fiquei menstruada, eu lembro que minha mãe me explicou um pouquinho, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Então a gente sofre muito na adolescência, a gente não se entende, os sintomas são muito parecidos com o da TPM. Só que às vezes, quando chega nessa fase, vem triplicado. E nós, como mulheres maduras, a gente pode ressignificar e olhar de uma forma diferente e se cuidar melhor. Então, gente, fica a dica desses passos. Se cuidem, compartilha, fala para aquelas mulheres, sim, que tá tudo bem essa fase. É mais uma fase de vida, é mais um processo de vida. Não se sintam ET, não se sinta feia, se acolha. Acolha a mulher que habita em você. E acima de tudo, seja gentil, seja carinhosa com você nesse momento de vida. Porque ele vai passar, ele vai ultrapassar. E se caso você se cuidar antes, pode ser que você nem tenha esses sintomas. Pode ser que seja 1 ou 2, tá bom? Vou fazer outro vídeo depois falando um pouquinho mais especificamente do que você pode comer, do que você pode tomar, do que você pode suplementar nos próximos vídeos. Me acompanha. Um beijo! Tchau!